Eu sou Gleibe de Andrade e por mais de 40 anos eu tenho feito uso dos meios de mídia, sejam elas televisivas, radiofônicas, jornais e agora, mais recente, as redes sociais. Eu tenho feito uso destes veículos para proclamar o Evangelho da salvação. Eu tenho anunciado que somente em Jesus Cristo o homem recebe a redenção, a remissão, a justificação, a adoção de filho e filha de Deus e se tornam herdeiros das promessas para esta vida e para a vida eterna. Eu tenho proclamado com todas as minhas forças o reino de Deus. Apesar da minha pequenez, Deus é meu testemunha que eu sempre me esforcei para falar do amor de Cristo, da revelação da salvação, do Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou. E enquanto vida eu tiver, eu estarei me esforçando para ser sal da terra e luz do mundo. Mas, nesse nosso encontro de hoje, eu quero, na verdade, fazer um desabafo da minha frustração, da minha decepção e até da minha indignação com meus irmãos e irmãs, com a igreja de Deus, a qual tem assistido de uma forma talvez covarde, omissa, todos os acontecimentos que estão ocorrendo em nossa nação. Primeiro eu quero lembrar que a igreja é sal da terra. Ela tem a incumbência de temperar com a justiça de Cristo, com o amor de Deus, com a verdade que liberta. Então ela não pode ser uma igreja insípida, ela tem que ser sal. Ela é luz do mundo, ela tem que iluminar as trevas. E ela tem que se levantar contra a injustiça. E o que nós estamos vendo em nossa nação é uma crescente onda de arbítrio, de injustiça, de autoritarismo, de um regime dominado por corruptos que hoje estão prendendo por opinião, condenando por crimes impossíveis. Vide o caso do 8 de janeiro, que, na verdade, não passa de uma chincana, de uma verdadeira chincana jurídica. E nós não podemos, como igreja do Senhor, guardiã da verdade, nos calar diante disto. Primeiro porque somos como atalaias. Fomos colocados por Deus para ver o inimigo e anunciar o perigo. E existe um perigo eminente. Um Estado totalitário está se formando. Um Estado ditador. Um Estado que quer suprimir o nosso direito de expressão, que quer regular as redes sociais. Não se engane, igreja. Hoje começaram com a perseguição a políticos que se insurgiram contra o sistema governante. Amanhã irão se insurgir contra nós, igreja do Senhor. O que eles estão fazendo hoje é um tubo de ensaio. Eles vão nos perseguir. Eles estão aparelhando cada órgão do Estado, cada a autarquia, cada instituição governamental, para amanhã depois nos encarcerar, nos perseguir. Assim como na Alemanha nazista, começaram a passar por cima dos direitos e o povo se calou porque não eram com eles. E por final nós sabemos, mais de 7 milhões de judeus mortos. Eles vão fazer isso conosco. Está na hora de nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto cidadãos brasileiros, protestarmos. Está na hora de oração e de ação. Oração baseado em 2 Crônicas 7:14, que diz que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, o Senhor os ouvirá dos céus, virá e sarará a nossa terra. Então nós precisamos exercer essa oração, esse clamor. Precisamos buscar a Deus para que Ele sare a nossa terra dessa doença chamada autoritarismo, comunismo. Porque
O que eles querem é implantar aqui no Brasil o mesmo regime que implantaram na Venezuela, que implantaram em Cuba, que implantaram na Coreia do Norte, na China, onde nossos irmãos não podem falar do Evangelho porque são presos. Existem mais de 23 milhões de chineses que sequer são reconhecidos como cidadãos porque professaram a fé cristã. São perseguidos. E é isto que eles querem implantar no Brasil. Não se engane, o Lula é servo de Satanás. Não se engane, ele aparelhou o Estado, o Supremo. Ele aparelhou os tribunais para que eles, de uma forma uníssima, se levantassem contra a verdade, suprimissem o nosso direito. Então nós precisamos orar e precisamos agir. Agir escolhendo em quem votar. Não existe compatibilidade de você cristão com a esquerda. A esquerda propaga uma ideologia antagônica a Cristo, à Bíblia, à fé, ao Deus eterno. A esquerda quer que o Estado seja o Deus que governe a vida de cada cidadão. E nós não podemos, como Igreja de Deus, concordar com isto. Eu estou, de certa forma, indignado, porque somente o Silas Malafaia teve a coragem de se levantar. E eu pergunto, cadê o Edir Macedo, que ficou calado o tempo todo? Cadê o R.R. Soares, meu pai na fé? Cadê, meu irmão, minha irmã, as demais igrejas, as demais lideranças? Não fiquem querendo agradar esse governo corrupto que aí está para poder obterem benefícios para as instituições de vocês, porque tudo que você conquista nessa terra vai ficar para trás. Agora, a tua justiça será levada em conta, mesmo que o teu sangue venha a ser derramado, como aquele nosso irmão nos Estados Unidos foi assassinado, pregador do Evangelho, defensor dos direitos humanos, dos direitos realmente humanos, porque defendia a liberdade de expressão, a fé. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ousar. Deus não nos deu espírito de covardia, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos nos levantar para protestar contra esses desmandos, esse autoritarismo, essa supressão dos direitos dos cidadãos brasileiros. Meu irmão, minha irmã, lembre-se de Gideão. Ele era um só, mas com 300 homens ele fez a diferença. Não tema a nenhum desses que se acham superpoderosos. Lembre-se que o gigante caiu mediante uma pedrada de Davi. Lembre-se que Senaqueribe, um imperador terrível e cruel, que tinha um exército gigantesco, mediante a oração do rei Ezequias, Senaqueribe viu o seu exército sendo desmantelado pelo anjo do Senhor. Quase 200 mil foram mortos pelo anjo. E Senaqueribe fugiu e por fim foi morto pelos próprios filhos. Lembre-se que o nosso Deus não é um Deus de covardia. Ele é invencível em todas as batalhas. Então eu espero que a igreja se posicione, que os líderes se posicionem, primeiro em oração e depois em ação de reprovação e repúdio a tudo o que está acontecendo. Edir Macedo, Deus te deu uma rede de televisão não para você participar do clube dos milionários, bilionários, mas para você ser uma voz ativa contra todo esse desmando. Nós somos sal da terra, não vamos nos tornar insípidos. Esse é o meu protesto, minha indignação, meu desabafo com vocês. Vamos orar, vamos clamar, mas vamos agir. Vamos protestar, vamos dizer não para essas coisas, para esse desgoverno, para esse caos que está se instalando na nossa nação. Que o Senhor Deus possa levantar homens e mulheres, pessoas ousadas, para que não se calem diante desse regime ditatorial que está querendo roubar a nossa liberdade. Que Deus abençoe a todos. Oro por todos e peço a oração de todos. Graça e paz. Até o nosso próximo encontro.